Olá, muito boa tarde. Perseguidos e esquecidos dá nome ao relatório sobre a perseguição que os cristãos enfrentam em diversas partes do mundo e que foi agora divulgado pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Por isso, temos entre nós Catarina Martins, de Betancourt, diretora do Secretariado Nacional da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, do Departamento de Informação, também da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Foi divulgado este relatório que tem uma periodicidade bianual, se não estou em erro. São números que reportam a julho de 2017 até julho deste ano. O que é que pretendem, ao fim e ao cabo, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre com este relatório que de 2 em 2 anos nos vem lembrar realmente para o estado dos cristãos, não é? E da forma como eles podem exercer a sua fé em vários pontos do mundo? É chamar a atenção. Exatamente. Em primeiro lugar, chamar a atenção, porque é esse, de facto, a nossa missão, não é? Denunciar, dar a conhecer os casos. E temos feito ao longo dos anos este relatório que, no fundo, analisa aqueles países que nós olhamos e sabemos que são aqueles mais problemáticos e que temos acompanhado ao longo dos anos, e fazemos uma análise comparativa, um estudo comparativo, no sentido de perceber se a situação da comunidade cristã melhorou ou piorou durante este período de 2 anos. E, portanto, nos últimos anos temos publicado sempre este relatório no intervalo do outro relatório que nós publicamos sobre a liberdade religiosa no mundo, aí em todas as religiões estão incluídas, e, portanto, neste queremos dar foco, efetivamente, à comunidade cristã, porque, como temos dito nos últimos anos, de facto, a comunidade cristã é mais perseguida no mundo, e este relatório vem mais uma vez provar isso, não é? Que, de facto, a comunidade é mais perseguida no mundo, e queremos, de facto, chamar a atenção para estes países que nós consideramos que, de facto, são dramáticas as situações que estão a acontecer e que é preciso o mundo, em particular, neste caso, todos os secretariados da AIS, chamar a atenção, efetivamente, para o que se está a passar nestes países, para fazermos também um pouco desta chamada de atenção para que os nossos políticos, os nossos governantes, as nossas entidades oficiais possam também olhar e possam também poder exercer alguma pressão para que haja uma mudança efetiva nestes países. Este relatório, Paulo Aido, foi apresentado a semana passada entre nós e importante para que ele produza efeito é que chegue às pessoas, daí todo o interesse da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre divulgar o mais possível estes números, não é? Exatamente, aliás, uma das missões da Fundação AIS passa mesmo pela divulgação de todos estes casos relacionados com a perseguição aos cristãos. Se as pessoas não estiverem, digamos assim, sensibilizadas perante esta realidade, dificilmente poderão colaborar ajudando essas mesmas comunidades. Portanto, faz parte da missão da Fundação AIS divulgar, ajudar e rezar por estas comunidades. E este relatório é um documento, como o outro relatório que a Catarina referiu, sobre a perseguição religiosa no mundo, em que se abarcam todas as religiões, tanto um como o outro são 2 documentos absolutamente essenciais para essa divulgação. Importa aqui dizer que ambos os documentos também colocam a Fundação AIS, a nível internacional, digamos assim, como uma das pouquíssimas instituições que tem esta tarefa, que assume esta tarefa e que o faz de uma forma, digamos, excepcional, atrevo-me a dizê-lo, porque, de facto, o nosso relatório, qualquer um dos nossos relatórios, é, com muita frequência, citado por instituições como desde as Nações Unidas, os Estados Unidos, o Parlamento Europeu, portanto, porque digamos, decorre deste trabalho toda uma presença da Fundação AIS no terreno, através da igreja local, e, portanto, há há uma credibilidade que resulta deste trabalho feito junto dessa igreja, não é? Muito bem. Este relatório, este mais recente, que foi agora apresentado, no essencial está condensado num pequeno vídeo que vamos assistir agora. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo e, no entanto, muitos têm uma ideia pouco clara da dimensão da crise. Há muitos anos que a instituição Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, conhecida também por AIS, dá a voz a estes cristãos sem voz. Perseguidos e Esquecidos é um relatório sobre os cristãos oprimidos por causa da sua fé que apresenta os resultados das pesquisas contínuas da AIS, avaliando padrões recentes de ódio e discriminação.
Esta edição, que analisa o período de julho de 2017 a julho de 2019, concentra-se nos principais desenvolvimentos em 12 países onde o sofrimento dos cristãos é particularmente grave. No Médio Oriente, após a derrota militar do Daesh em 2017, a escala de violência contra os cristãos diminuiu. Mas as evidências sugerem que os radicais islâmicos deixaram para trás um legado de crescente hostilidade em relação aos cristãos, provocado por militantes que atuam na clandestinidade. O genocídio, a pobreza extrema e o islamismo dizimaram as comunidades cristãs no Iraque e na Síria. Em algumas cidades, a probabilidade para o desaparecimento do cristianismo está a aumentar cada vez mais. Em algumas partes de África, da Nigéria no Ocidente a Madagascar no Oriente, os radicais islâmicos estão a tentar eliminar o cristianismo usando a violência em alguns lugares e a coerção noutros. Enquanto a Nigéria é o país onde mais cristãos são mortos, os ataques dos radicais islâmicos contra os cristãos acontecem uma e outra vez no Burkina Faso e na República Centro-Africana. Em alguns países da África, como o Sudão, Marrocos ou Eritreia, a principal ameaça para os cristãos vem do Estado, com renovados atos de repressão. Dois dos ataques mais graves contra cristãos realizados por radicais islâmicos no período abrangido pelo relatório ocorreram no Sri Lanka e nas Filipinas, deixando centenas de pessoas feridas e mortas. De facto, a situação dos cristãos deteriorou-se muito na Ásia Meridional e Oriental. Nesta região, um crescente nacionalismo e autoritarismo do Estado emergem como as principais causas para a perseguição cristã. Anteriormente, a Coreia do Norte, onde os cristãos são rotineiramente presos em campos de trabalho, foi identificada como o pior lugar do mundo para se ser cristão. A situação continua tão má que dificilmente poderia tornar-se pior. Na Índia, a principal ameaça ao cristianismo vem do nacionalismo hindutva. Mais de 1000 ataques a cristãos foram relatados e mais de 100 igrejas foram fechadas. Os militantes e oficiais do Estado intensificaram uma campanha de intimidação contra os cristãos. Os ataques extremistas hindus também aumentaram no vizinho Sri Lanka, onde o principal alvo foram os cristãos e muçulmanos. Na China, para cristãos e outras minorias, o período em análise sofreu uma deterioração acentuada dos direitos humanos. Embora o Vaticano tenha assinado um acordo provisório com a China, permitindo que o regime tenha voz nas nomeações episcopais, a repressão da Igreja Católica aumentou acentuadamente. No Paquistão, foi registado um aumento alarmante dos casos de violência contra grupos religiosos, tanto por atores estatais como por não estatais, muitos deles influenciados pelos talibã do vizinho Afeganistão. Apesar do avanço com a absolvição da Asia Bibi, uma mulher cristã no corredor da morte por acusação de blasfémia, o governo falha em enfrentar o crescente clima de intolerância em relação às minorias. As iniciativas da comunidade internacional em resposta à perseguição de cristãos emergiram como um tema importante durante o período analisado pelo relatório. Em resposta à crescente preocupação de que o Ocidente ignorou amplamente a perseguição cristã, a comunidade internacional demonstrou um envolvimento sem precedentes com o tema nos 2 últimos anos. Independentemente do que possa resultar das iniciativas da comunidade internacional, estas demorarão a materializar-se. Diante de constantes ataques violentos, êxodo forçado e possível extinção, os cristãos, mais do que nunca, não têm tempo para esperar. Seja no Iraque, na Síria ou em qualquer outro lugar, futuros historiadores poderão dizer que foi mais um caso em que se fez muito pouco e demasiado tarde. Quaisquer que sejam os desafios do futuro, a AIS permanece comprometida em ajudar os cristãos não apenas a sobreviver à perseguição, mas também a testemunhar a sua fé. O seu testemunho de esperança contra todas as probabilidades é a maior fonte de inspiração para todos aqueles que estão dedicados a ajudá-los. Catarina Martins, fizemos uma viagem muito rápida por diferentes partes do mundo e pudemos perceber como em grande parte do globo, na realidade, os cristãos continuam a ser perseguidos e são o grupo religioso mais perseguido.
Porquê é que isto acontece? Bom, o que nós sabemos é que, de facto, nestes países que são mencionados neste relatório, sabemos que os cristãos são uma minoria, na grande maioria destes países, portanto, os cristãos são uma minoria, portanto, estão como que mais desprotegidos, não é? Em relação a todos os grandes grupos maioritários. E o facto, muitas vezes, no próprio nosso cartão de cidadão estar incluída a nossa religião, acaba por ser já um fator de discriminação, em que o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao mercado de trabalho é sempre penalizado para todos aqueles que pertencem a uma comunidade minoritária, no caso os cristãos. E, de facto, este relatório acaba por nos mostrar que, infelizmente, a comunidade cristã acaba por estar cada vez mais frágil, cada vez mais à mercê dos ataques que vão surgindo, porque cada vez também têm aparecido mais grupos radicais que têm atuado em vários países e que têm, de facto, levado esta pressão constante sobre esta comunidade cristã que acaba por estar muitas vezes desprotegida e sozinha nos seus países. Paulo White, na área da comunicação, as imagens falam por si, os números também são muito claros. No entanto, este pequeno filme termina dizendo que pouco se faz. E uma vez mais, os historiadores poderão dizer no futuro que nada se fez por algo que já se sabia que era assim. De que forma é que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vai trabalhando, não é, no terreno, para que estas imagens, o ter a noção do que acontece a estes grupos, possa mudar um bocadinho a forma como pensam e agem os que têm em mãos o poder de tornar as coisas diferentes? O filme alerta, de facto, porque para uma situação que é dramática, que é, aliás, é aparentemente até contraditória, que nunca, nos tempos recentes, a comunidade internacional, digamos, manifestou tanta preocupação pela sorte das minorias religiosas no mundo, nomeadamente os cristãos, mas, em paralelo, também nunca fez tão pouco por essas comunidades. E quando se sabe que a situação é muito grave, ainda se torna mais responsável, digamos, a ausência de qualquer tipo de ação. É um silêncio cúmplice, como costumamos dizer. E aqui entra o papel, de facto, da Fundação AIS e de outras instituições da Igreja, que têm essa missão de ajudar as comunidades cristãs que são perseguidas. Muitas vezes, em muitos destes lugares que nós estamos aqui a falar, se não fosse a ajuda da Igreja, através, muitas vezes, também da Fundação AIS, estamos a falar de comunidades que ficariam completamente desprotegidas, que não tinham rigorosamente ninguém para as ajudar e também não teriam ninguém para denunciar aquilo que se passa. Porque tão grave quanto a violência que é exercida sobre a comunidade é o silêncio em que ela ocorre. É ninguém saber que aquilo está a acontecer. E nós estamos a assistir, por exemplo, a Fundação AIS tem alertado nos últimos anos, nomeadamente desde agosto de 2014, quando se deu a invasão pelo Daesh, pelo autoproclamado Estado Islâmico, de uma vasta porção do território do Iraque, de que estamos a assistir ao genocídio. Estamos a começar a assistir ao genocídio da comunidade cristã e de outras minorias religiosas, nomeadamente os yazidis. E aquilo que nós assistimos já na altura foi uma resposta muito tardia da comunidade internacional. Foi necessário, as populações foram obrigadas a fugir, foi um dos maiores êxitos em massa dos tempos recentes e o mundo não fez nada. O mundo não se comoveu com aquelas imagens. E aqui, de facto, o papel da Fundação AIS é absolutamente crucial. Se a Fundação AIS não existisse, se não existisse esta instituição que, no fundo, é um elo de solidariedade entre aquelas comunidades que precisam de ajuda e aquelas pessoas que estão disponíveis a ajudar, se isto não existisse, a tragédia seria, sublinho, muitíssimo maior. Catarina Martins, para além deste trabalho de advocacy, não é? Como se diz agora, há também a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem constituído uma ponte cada vez mais sólida entre comunidades cristãs, não é? Entre estas que sofrem, na realidade, mas também com aquelas que vivem em países como o nosso, marcados por liberdade religiosa. E aí é necessário incentivar a solidariedade e o ter a noção, presente, não é? A condição em que outros cristãos vivem a sua fé. Sim, sem dúvida. E mostrar o que de facto se está a passar nestes países, o que a comunidade cristã está a passar, mostrar aos cristãos do Ocidente, aqui em concreto em Portugal, neste caso, tem sido de facto muito importante também para a própria comunidade portuguesa ficar
alerta, atenta, mas também temos conseguido, através de mostrar o que se está a passar, temos tido uma resposta extraordinária, uma generosidade muito grande por parte dos benfeitores portugueses, que sentem sempre que tudo o que estão a fazer é pouco, dada a dimensão desta tragédia que estamos a assistir nos nossos dias. E, de facto, tem sido extraordinário também ao mesmo tempo, e recebemos testemunhos muito bonitos, porque, de facto, o que nós assistirmos a estes testemunhos de fé que estamos a assistir, a todas estas pessoas que, apesar de todas as dificuldades, apesar de muitas vezes terem a sua própria vida em risco, escolhem continuar cristãs, escolhem continuar a dar o seu testemunho como cristãos naqueles países, é de facto também para nós uma força, dá-nos uma necessidade também de não falharmos como cristãos aqui no nosso... Coloca mais responsabilidade. Ficamos com mais responsabilidade, porque se nós estamos aqui num canto seguro em que efetivamente podemos exercer livremente a nossa fé, por que razão é que nós não vamos demonstrar publicamente que somos cristãos? Por que razão é que não vamos demonstrar publicamente a nossa fé, se todos estes nossos irmãos na fé nestes países continuam a fazê-lo apesar de todas as dificuldades? E isso é, de facto, tem sido extraordinário, essa ponte que nós temos feito, e temos recebido testemunhos extraordinários, de facto, de pessoas que dizem que muitas vezes se sentem tão pequenos na nossa fé, sentimos tão pequenos, porque é um testemunho extraordinário. E isso está-nos também a alimentar a nossa fé, sem dúvida, e a alimentar esta generosidade, porque tem sido, de facto, uma onda muito generosa que temos assistido em Portugal e nos outros países onde está a IS. E para estes cristãos também acaba por ser crucial saberem que não estão sós, não é? Evidente, eles têm que saber que não estão sós e de facto nós neste dia que fizemos o lançamento tivemos um sacerdote da Nigéria connosco e partilho só uma pequena frase que ele disse que eu acho que é muito interessante. Portanto, o título deste relatório é Perseguidos e Esquecidos com um ponto de interrogação. Portanto, é uma pergunta que nós fazemos. Ele diz que de facto somos perseguidos, eles na Nigéria são perseguidos, mas não estão esquecidos porque há instituições como a AIS que estão com eles, do lado deles. E ele dizia efetivamente que sem a AIS, sem instituições como a AIS, não poderiam continuar nos seus países. Isso é, de facto, ao ouvir estes testemunhos, os nossos benfeitores e nós próprios, enquanto colaboradores da instituição, temos ainda mais vontade de fazer mais por esta comunidade, porque, de facto, sem nós não poderia estar. Paulo Aito, a AIS é uma fundação a que as pessoas podem conhecer, basta aceder pela internet e podem se tornar amigas desta Igreja em sofrimento, não é? É isso que se pretende. Também cada um, no seu segredo, digamos assim, pode ser um elo de contacto com estas pessoas que sofrem e aí há muitas formas de ajudar, não é? Exatamente, pode e deve. Aliás, deixo aqui um convite para os nossos espectadores para irem a fundação-ais.pt, que é a nossa casa, digamos, na internet, onde está lá tudo. Todos os dias temos notícias sobre este mundo trágico da perseguição religiosa, mas também das campanhas que nós desenvolvemos, propostas de oração. Portanto, todo o mundo da solidariedade, que é a Fundação AIS, está também na internet, costuma-se dizer, ao alcance de um clique, é muito fácil de ir lá. Mas, de facto, é isso mesmo. Portanto, a Fundação AIS tem essa missão e tem esse objetivo de ajudar e de mobilizar o maior número possível de pessoas. Este filme que nós vimos, testemunha com números, enfim, de alguma forma, esta tragédia que é a perseguição religiosa, levanta aqui questões muito cruciais, de facto, como dizia a Catarina, porque nós vivemos num tempo e num espaço em que as pessoas se vão aburguesando um pouco na sua fé, se me permitem essa expressão. É comum ouvir dizer, por exemplo, que sou um católico não praticante. Pois nós estamos a lidar com comunidades que praticam a sua fé apesar da violência que é exercida sobre elas. Apesar da ameaça de poderem ir à missa e haver lá uma bomba, eles vão à missa na mesma. Não há pretextos para não ir, não há pretextos para não assumir publicamente a sua fé. Os cristãos do Egito têm o hábito ancestral de tatuarem uma cruz no pulso. Esta cruz é um símbolo, quer dizer, é impossível esconder que são cristãos, que pertencem a uma comunidade que é minoritária e que é perseguida desta forma. Eles continuam a fazê-lo. Podiam não o fazer. Era uma forma de, eventualmente, poupar alguns problemas, mas fazem-no. Esta adesão a uma comunidade é absolutamente extraordinária. E permita-me só que faça aqui uma pequena nota que, no prefácio do nosso relatório, o cardeal Dom Joseph Coutts, que já esteve também em Portugal, a convite da Fundação AIS, do Paquistão. O Paquistão é um dos países onde a comunidade cristã é mais perseguida. Há o exemplo da Asia Bibi, penso que a maior parte dos nossos espectadores já terão ouvido falar. Pois diz ele, Dom Joseph Coutts, nós vivemos num estado de constante tensão por termos sempre presente que, algures, em algum momento, vai haver outro ataque. Onde e quando ninguém sabe.
é viver a fé na certeza de que estão sob ataque e continuam a viver a sua fé. Isto é um exemplo extraordinário e tudo aquilo que nós fizermos por esta comunidade será sempre pouco. Catarina Martins, já não é o primeiro relatório que é divulgado, há uma sequência já de relatórios e que chegam sempre e mostram-nos sempre a mesma tónica, não é? Esta perseguição teima em não abrandar. Nesta sequência de relatórios que vão sendo divulgados, vai notando, a Igreja que Sofre vai notando algum aumento de sensibilidade por parte das instâncias governativas, por parte das Nações Unidas, por parte das esferas internacionais, de um maior cuidado, uma maior atenção em relação a estes grupos? Sim, isso sem dúvida, não é? Tem de facto havido, e este relatório foca exatamente este período em que houve de facto uma maior preocupação da comunidade internacional, das instâncias internacionais, para esta questão. E este relatório foca efetivamente esta nossa preocupação. Também, ao mesmo tempo, dizemos que esperamos que não seja tarde demais esta preocupação, porque há, de facto, comunidades que estamos, efetivamente, a assistir ao desaparecimento. Eu lembro que nós, há 4 anos, portanto, este relatório já não é a primeira vez, como o Henrique disse, que foi publicado. No último relatório, há 4 anos, nós falávamos que podíamos estar a assistir ao fim da comunidade em 5 anos, da comunidade cristã no Iraque. E, efetivamente, os números que são apresentados hoje aqui neste relatório, efetivamente mostram que estamos a assistir ao fim de comunidades. E, portanto, é preciso, efetivamente, que as instâncias internacionais continuem, e, de facto, há cada vez mais essa preocupação, mas é preciso agir muito rapidamente, porque estamos a perder o tempo útil destas comunidades, o tempo útil de vida das comunidades. Muito bem, o relatório é público, está para consulta, portanto, quem nos vê e nos escuta neste momento poderá aceder à página da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e saber todos os pormenores acerca destes números, que não são números, são dramas, não é? Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui entre nós. A terminar, só recordar que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.